E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e essa é a nossa aula 7.1. Professor, na aula 7.1 nós vamos ver as questões da genética molecular. Nós estávamos estudando a genética clássica, a genética mendeliana. Então vamos passar por um período de transição em relação à genética mendeliana para a genética clássica, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, aula 7.1. O que nós vamos falar mesmo, professor? Olha aí, genética moderna, que tem, antes da genética moderna, veio a genética mendeliana. Nós estamos falando da genética mendeliana. Agora nós vamos falar o contexto da genética moderna, que Mendel, ele não estudou genética moderna, mas ele previu tudo. Então, quando nós falamos sobre primeira lei mendeliana, segunda lei mendeliana, as extensões mendelianas, até aí, Mendel deu a lei baseada nos cálculos matemáticos e estatísticos, comprovando as probabilidades. E na genética moderna, nós vamos ver o contexto histórico, quem são os precursores da genética moderna e os experimentos que comprovaram que moléculas contêm informações. Gente, olha uma coisa. Se você for parar para pensar, é extraordinária, porque molécula. Imagina. Água, molécula de água H2O não tem informação, mas ela faz o quê? Reações. HCl, HN3, moléculas. Professora de química aí, a professora Almeida, a professora Sabrina, molécula fazer reação é uma coisa, agora molécula conter informação, cara. Então a gente vai entender como é que esse experimento comprovou que existe uma informação que ela é expressa em forma de quê, professor? Processos fisiológicos. Depois nós vamos ver o estudo do material genético, que é o DNA. Recombinação, transgenia e até onde nós chegamos, que foi os processos de biotecnologia e genética de micro-organismos. Uma introdução, tipo, a resposta e o objetivo evolutivo da genética de micro-organismo. Qual é a diferença aqui, professor? Galera, tem que ficar muito claro que isso aqui, ó, é uma estrutura complexa. O número 1 aqui, ó, é complexo. O número 2 é mais simples. E apesar da genética de micro-organismo apresentar moléculas mais simples, e a genética do o material genético humano, ela ser um pouco mais complexa, ela não se sobressai à genética de micro-organismo. Quanto mais simples, maior processo de permanência evolutiva. E quanto mais complexo, nós somos muito vulneráveis à genética de micro-organismo. É impressionante. Mas vamos lá. Let's go? Então, como eu falei para vocês, quem iniciou toda essa bagunça para complicar a nossa vida? Gregor Johann, né? Gregor Johann Mendel. Esse cabrinha, sinceramente, complica a nossa vida, mas complica no sentido bom, né? Foi extraordinário. Todo o trabalho realizado em 1866 está embutido nas heranças mendelianas. E a herança mendeliana está dividida em primeiras e segundas extensões mendelianas. Dele partiu todo o processo que nós conhecemos como os eventos que chegamos hoje, que é a genética moderna. Aqui, ó. A redescoberta de Mendel, aí são os precursores, por Hugo Vrey, Carl Erich
E isso foi em 1900, galerinha. Em 1915, os princípios básicos de genética mendeliana foram aplicados a uma grande variedade de organismos. Aí todo mundo fala, qual é o organismo que deu maior ênfase aos processos? Foi uma mosca, né? A Drosophila melanogaster. Dela saíram N artigos falando sobre os processos aonde o material genético comanda toda a orquestra do desenvolvimento embrionário. Lembra? Vou botar aqui, ó. Para mim, meu diretor, professor, o que você está dizendo? E quando ocorre o encontro dos gametas masculinos e femininos, que a gente vê lá na embriologia, do desenvolvimento embrionário, toda aquela movimentação de células e depois movimentações de tecidos que dão a forma, né, da ectoderma, mesoderma, endoderma, depois dá os folhetos embrionários, vão originar os órgãos, depois vão originar os sistemas. Toda aquela movimentação, ela é comandada por uma ordem genética, mas não ocorre nenhum tipo de, exemplo, hormônio. Não tem hormônio formulando ali. Aqui é uma condição genética. E quando a gente vê o desenvolvimento da melanogaster, a gente todos esses eventos realizados durante o desenvolvimento e os experimentos que comprovam foram feitos em quê? Em organismos mais simples. Olha só um paralelo. Mendel, quando foi fazer seus experimentos, fez em vegetal. Tudo bem? Uma ervilha. E lá nós falamos o porquê ele fez com uma ervilha. Maior número de descendentes e menor tempo de produto. Ele não tinha como pegar 2 seres humanos, botar para ter intercurso sexual e ver suas descendências. Demora muito. Animais demoram muito, e porque tinha um problema de doenças, a praga, a peste, doenças não tinha. Então como é que ele ia controlar? Então nós falamos, ele pegou e utilizou um vegetal, que ele podia controlar o cruzamento, ele cruzava, porque a gente sabe que a maioria das vezes quem faz os cruzamentos de vegetais? Agentes polinizadores. Mas ele pegava o pólen, ia lá, o pólen no hidroceu, colocava. Então ele controlava, ele sabia que flor cruzou com qual flor, em que planta, em qual planta. Então ele tinha um controle. E outra, tudo que ele analisava naquele vegetal, esse que é o importante. Ele vai transpor para o ser humano. Isso é o princípio dos experimentos, as condições básicas experimentais mendelianas. E qual é o princípio dos experimentos que vão comprovar que quando o Mendel falou, ei, dentro da célula tem fatores. E os fatores são hoje os cromossomos. Coloca aqui meu diretor, os fatores são os cromossomos que o Hugo, né, o Carl, o Hertz, eles verificaram que são estruturas moleculares. Aí eles iam usar como? Eles iam usar vegetal? Não. Eles usaram seres, né, mais simples que conseguiam controlar e depois tem que transpor para os seres humanos. Para que possamos, dessa forma, chegar às conclusões sobre os fatores que são cromossomos e que expressam. Quando a gente fala em expressar, é diferente de reação química. Quando você fala que ocorre uma expressão, você comprova que moléculas têm informações. É diferente de molécula realizar uma reação química. Você tirar uma informação de uma molécula e ela é expressa em cor, em textura. Uma informação, quando a gente fala lá na fisiologia, o funcionamento cardíaco, funcionamento alveolar, funcionamento renal, funcionamento hepático,
A fisiologia dos órgãos são informações orquestradas por essas moléculas durante os processos de expressão gênica. Aumenta a tela, meu diretor. Então aqui, meus queridos, quem são esses precursores? Thomas Hunter Morgan e os seus colegas desenvolveram um modelo mendeliano que são aplicados e aceitos até hoje. Porque aplicado tem um produto, e esse produto ele é repetitivo, quer dizer, todo experimento, mesmo que você padronize de forma com adequações, ele traz o que, professor? Cálculos estatísticos genéticos de probabilidade e fala, vai acontecer a cada geração ou próxima geração. Quem também contribuiu? Rosalinda Franklin. Rosalinda Franklin foi uma estudante, né? Ela, na época, estava estudando esta figura aqui, ó, a figura 51. A figura 51, pessoal, ela expressa a estrutura do material genético. Ela estava trabalhando, ela estava estudando no laboratório de James Watson Francis Crick, conhecido como Crick e Maurice Williams. Watson e Crick eram os professores dela, né? James Watson é uma pessoa, Francis Crick é outra. E Maurice Williams, claro, compartilharam e também eles falaram assim, qual é essa estrutura, né, dessa figura 51, uma dupla hélice? Como na época não se sabia que as estruturas de difração do raio-x poderiam provocar câncer, Rosalinda Franklin foi acometida de câncer ao manipular, né, a máquina de raio-x. Então ela morreu antes de elucidar essa estrutura. Que eles tiraram os fatores, eles falavam que eram os fatores mendelianos. Só que o Watson sugeriu que seria, né, ideal também. Eles deram depois uma menção para Rosalinda Franklin. Mas, professor, essa é a estrutura da foto 51? Sim, essa é a estrutura da foto 51, que a foto foi retirada por Rosalinda Franklin. Então a gente vai ver que os fatores comentados por Mendel, na verdade, essa estrutura. Professor, explica pra gente aí, como é que essa estrutura pode ser essa foto? Meus queridos, a difração de raio-x, ela impregna aonde, professor? Ela vai impregnar nos nucleotídeos. Aonde estão os nucleotídeos? Essa parte onde está escrito TA, GC, CG e TA. Então, aqui estão os nucleotídeos, meus queridos. Essa região aqui, ó. E isso aqui, ó. Calma aí, espera aí. Apaga tudo. Aqui, ó. Nucleotídeo é isso aqui. Isso aqui é um nucleotídeo. Tá bom? Tá bom. Isso é um nucleotídeo. Mas aonde nós estamos vendo essas manchinhas pretas aqui? Aonde nós estamos vendo? É isso aqui, na verdade é só isso aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Base nitrogenada. Base nitrogenada. Mas nucleotídeo é o que o tio fez em azul. O nucleotídeo ele é composto por uma pentose. Aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Em pretinho. Pentose, fosfato e base nitrogenada, B. Isso é um nucleotídeo em azul. Só que essa foto da Rosalinda é impregnada pelo quê? Por difração de raio-x. E aonde que impregna, professor? Aqui, ó. Vai impregnar onde está em vermelho. Esse retângulo vermelho. Então, tudo isso aqui, ó, pessoal... não, calma aí, Jefferson. Vamos ser didáticos. Tudo isso aqui, ó. Ó, tudo isso aqui que eu estou pintando é base nitrogenada, onde está o retângulo vermelho. Olha aqui, ó, estou pintando. E, professor, isso que o senhor está pintando é chamado de quê? Sulcos maiores e sulcos menores. Eu vou transpor para cá, ó.
Ó, sucos menores, sucos maiores. O suco, pessoal, quando a gente fala suco, é abertura. What? Abertura. Olha aqui, ó. Tem uma abertura aqui, ó. Paralelo, ó. Peguei o verde, ó. Paralelo. Então eu tenho uma abertura maior. E aqui, ó, uma abertura menor. Não é? Só comparar, ó. Uma abertura maior e uma abertura menor. Os feixes de raio, eles impregnam. E aí, quando você vai tirar a chapa, meu amigo, não a chapa do raio-x, aparece aqui, ó, sucos mais densos, suco menos densos, maiores, e aqui. E, professor, por que esses sucos são curvados? Porque o material genético, ele é helicoidal. O que é helicoidal? Ele tem uma torção. Por que ele tem uma torção? Porque ele tem regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Ponto, Jefferson. Aí tá bom. Desculpa. A descoberta da estrutura do material genético, no entanto, trouxe imediatamente conhecimento de milhares de proteínas que saíam daqui, gente. A sequência dessas bases nitrogenadas tinha informações sobre aminoácidos, que esses aminoácidos podiam ser de duas formas: aminoácidos estruturais e aminoácidos enzimáticos, que nós já falamos qual é a diferença de um para o outro. Então, lá por 1960, né, se teve as manipulações da engenharia genética, porque Francis e Crick, ao publicarem as suas descobertas da estrutura do material genético, possibilitaram fazer inúmeros experimentos que comprovam que essas moléculas têm informações, tanto de proteínas estruturais quanto proteínas enzimáticas. Professor, pelo amor de Deus, explique de novo. O que são proteínas estruturais? Proteína estrutural, pessoal, é quando a gente fala de estrutura. Vamos lá. Diabetes. Tem uma proteína, tá? Diabetes é a doença que permite a entrada de açúcar na célula. Para mim, meu diretor, meus queridos, aí vocês vão ter que lembrar, agora não é mais genética, agora é processos fisiológicos. Tem que lembrar lá do segundo ano, pode vir para mim, meu diretor, tem que lembrar lá do segundo ano que, vamos supor, quando diabetes ela é genética e tem a adquirida. Genética, meu amigo, é quando tu já nasceu com essa proteína danificada, mutação, lembra? E adquirida é porque fatores ambientais podem alterar a sua proteína. Mas como o professor pode alterar? Isso é outra coisa, a gente vai ver lá na frente. Né? Maus hábitos alimentares podem sim alterar as proteínas. Qual a função dessa proteína? Permitir a entrada de açúcar no sangue. Se essa proteína, ela que fala, quem entra aqui? Açúcar. Em quanta quantidade? Aí tem aquelas coisas da fisiologia lá do segundo ano. Se essa é uma proteína, é igual bomba de sódio e potássio que vocês estudaram no segundo ano. Ela que controla a entrada e saída de sal na nossa célula e outras substâncias. Como é que as vitaminas entram na gente? Pelas proteínas de membrana. Então, quando eu falo aminoácidos estruturais, eles fazem parte de uma estrutura, eles não reagem, não fazem reação. Agora, na diabetes, quando você tem o problema de uma proteína enzimática, qual é o nome dessa proteína? Insulina. Aí você tem que tomar insulina, porque é ela que faz uma reação. Então toda enzima é uma proteína. Ou que acelera, catalisa, potencializa, reage, faz uma reação ocorrer.
E tem as proteínas que não fazem metabolismo. Eles são estruturais. Tudo bem? Então tem essas duas. Quando Francis e Crick provaram não, né? Eles publicaram um artigo que o material genético tem informação para fabricar, produzir, expressar essa informação em aminoácidos estruturais e aminoácidos enzimáticos que orquestram todo o processo fisiológico do nosso sistema, que é nós somos um organismo orquestrados por reações químicas, metabólicas, fisiológicas, veio o quê? Os experimentos para comprovar que tinham essas informações de aminoácidos estruturais e aminoácidos enzimáticos. Nossa, Jefferson, nós só somos isso. Aumenta a tela, meu diretor. Então, olha aqui, ó. Primeiro experimento. Galerinha, vamos... Eita, professor, evoluímos? Evoluímos. Como assim evoluímos? Qual foi o primeiro experimento genético? Com vegetal. Qual foi o segundo experimento genético? Agora com animais. Tanto com vegetal, porque aqui, pessoal, agora nessa época, lá por 1960, já tínhamos condições de manipular animais, cobaias, e não provocar nenhum tipo de doença, controlar. Tanto quando Mendel fazia isso com vegetais, agora nós vamos experimentar com animais, camundongos, cobaias. É diferente, camundongo é uma coisa, cobaia é outra, tá? Depois a gente vai ver isso aí. Agora tem que transpor para os seres humanos, tá? Mas vamos lá. No 1, professor, o que eu vejo no 1? Eu vejo que eu tenho aí, ó, meus queridos, vamos aqui comigo. No 1, eu tenho aqui, ó, vou pintar aqui, ó. Eu tenho uma linhagem de bactérias que tem cápsula. E aqui do 2, eu tenho uma linhagem de bactérias que não tem cápsula. E aí, galera, agora não é genética. Agora isso aí você tem que lembrar lá da biologia, tá? Reino Monera. O que são bactérias encapsuladas e bactérias não encapsuladas? Agora não me venham com esse papo de falar genética é difícil. Agora, se você não entendeu as aulas de biologia do 2º ano, meu querido, é bom. Vamos lá. Linhagem encapsulada e linhagem não encapsulada. O que aconteceu, professor? Eles pegaram bactérias capsuladas, que tem cápsula, colocaram na cobaiazinha ali, ó, no ratinho. E as que não tem cápsula, só tem membrana, colocaram no outro ratinho. O que aconteceu em alguns momentos? O ratinho morre no número 1, com bactérias vivas com cápsula. E na linhagem sem cápsula, o ratinho continua vivo. Professor, essas cápsulas são proteínas? São. E as que não têm cápsula? Não tem proteína na membrana. E professor, já estou lembrando de uma coisa. Proteína na membrana é como se fosse uma chave. Que aí, professor, quando essas proteínas elas funcionam como uma chave, elas se conectam com a membrana do rato, da membrana, ou do sistema respiratório, digestório, e entra na célula. Mas olha só uma coisa. Depois eles pegaram e ferveram, no item 3, ferveram as bactérias com cápsula, que são altamente patogênicas. Isso, professor! Bactérias com cápsulas são patogênicas. Bactérias sem cápsulas não são patogênicas. E aí o que eles fizeram?
ferveram as bactérias com cápsulas que são patogênicas. Professor, oi, o que são bactérias patogênicas? Que causam doença. E se não tratar, leva à morte. Quer dizer, não leva à morte, né? Ninguém pega o bichinho e vai levar até a morte. Morre. Ai, essas minhas piadas sem graça. Vamos lá. Aí, quando ferveu, o que a gente sabe? Que cápsula é uma proteína, são estruturas proteicas, e quando eu falo que um aminoácido vai dar uma proteína de membrana, se eu ferver, ela altera a conformação. Professor, o que é alterar a conformação? Vamos lá, meus queridos, imaginem comigo. Pega o ovo da galinha. O ovo da galinha, você pega o ovo da galinha e quebra, coloca na frigideira. Então, a albumina, que é aquela parte translúcida do ovo, a clara, é uma proteína. Se você esquentar, ela não fica sólida, ela estava líquida e ficou sólida. Então, você desnaturou a proteína, porque você desnaturou a proteína porque você aumentou a temperatura. E o que é desnaturar a proteína? É tirar a atividade biológica. Por isso, professor, que depois que eles ferveram a bactéria patogênica que tem proteína, a proteína está lá, só que ela desnaturou. Desnaturou. O que é desnaturar? Perdeu a capacidade de função, que é causar a doença no ratinho. Por isso que o ratinho, aqui ó, o ratinho, ele não morreu. Ele está vivinho na Silva. E agora o que foi que eles fizeram no item 4, professor? No item 4, eles pegaram e juntaram bactérias sem cápsulas, que não são patogênicas, junto com as bactérias com cápsulas que foram fervidas. Se pegaram, professor, para mim, meu diretor, aqui do meu ladinho, professor, se pegaram as bactérias sem cápsula, que não são patogênicas, porque não tem proteína na membrana, e juntaram com as bactérias patogênicas, mas que elas foram fervidas, então elas não causam mais doença. Não causam mais doença, porque foi desnaturada a proteína. Só que juntaram, depois que juntaram, colocaram no ratinho. Por que o ratinho morreu? Será que elas voltaram à vida? Não, tem que lembrar lá do segundo ano, do primeiro ano, sobre transdução. Processos de transdução, conjugação, reprodução bacteriana. As bactérias que estão aqui, elas receberam DNA dessas bactérias pelo processo de conjugação, transdução das bactérias. Isso fez com que elas tenham a capacidade, as bactérias não patogênicas, adquirem a capacidade de produzir essas proteínas que permitem ela causar doenças. Então, da onde veio essas proteínas? Do material genético das bactérias, que expressam essa informação, dando a elas a capacidade de matar o ratinho novamente. Só que esse experimento não foi, em outros grupos de estudos, não foi aceito, pois tinha que comprovar ainda mais uma questão sobre o processo de desnaturação da proteína. Aumenta a tela, meu diretor. Aí, foram fazer não só com bactérias, mas foram fazer com vírus. Por quê, professor? Porque essa questão lá do segundo ano, pessoal, esse processo de conseguir adquirir fragmentos, isso foi herdado também de vírus. Então, quando você pega um vírus, né, do mosaico do tabaco, TMV, mosaico do tabaco, do tipo B, e depois o TMV, do tipo A, você pega,
tira as cápsulas de proteína do vírus A, que é de RNA, tá? E tira também aqui, ó, do vírus B. Só que você pega o material genético do vírus A e pega as proteínas dos vírus B. E você faz o quê? Um híbrido. Um híbrido. Por fusão em laboratório. Mistura. E você infecta a folha do tabaco. E, ó, aparece um monte de vírus depois. Só que é do vírus do tipo A. Mesmo que você colocou proteína do tipo B, os descendentes que se proliferaram foi do tipo A, porque a informação está no RNA do vírus, não na proteína. Proteína, antigamente achavam que as proteínas continham informação genética, mas não são proteínas que contêm. Quem contém informação genética é o DNA em seres formados por DNA e RNA em seres formados por RNA. Aí, em relação ao nosso genoma humano, deixa eu passar aqui tudo. O que quer dizer informação? O nosso genoma humano? Nós temos os dois. Nós temos o material genético de DNA, só que, para que possamos expressar essas proteínas, nós precisamos do RNA mensageiro. Desta forma a gente consegue. Só que na biologia, nós temos outros seres, né, que apresentam diferentemente de nós. Olha aí, ó. Nós temos DNA, o DNA é transcrito em RNA e o RNA é expresso em proteína. Só que nós temos outros seres, pessoal, que é formado por sequência de adenina com timina, guanina com citosina. Só que nós temos outros seres também que são formados por sequências de material genético diferente da linhagem humana. Como qual, professor? Os DNA recombinantes de transgênicos. Que aí nós veremos a transgenia em vegetal, transgenia em animal. O que é essa transgenia, professor? São sintéticos, como a insulina sintética. E aí nós temos a recombinação de proteínas que podem... Claro que isso aí, essas luciferinas que é embutido no material genético, fazendo com que esses animais fiquem fluorescentes em luz escura, são experimentos mostrando como ocorre esse processo de transição, ou esse processo de transformação do nosso material genético. Mas o que devemos fazer para estudar melhor esse processo de adquirir informações, sabe? Por exemplo, professor, tem como a gente inserir num vegetal uma informação para ele ficar imune a determinados hospedeiros? Como a gente vê aqui, ó, o processo de recombinação das bactérias, quando a gente viu lá sobre os processos de bipartição e adquirir informações externas. Por isso que quando a gente fala de tomar medicamento antibiótico, tem que tomar muito cuidado, porque os antibióticos, se manipulados de forma inadequada, faz com que as bactérias faz com que as bactérias tornem-se tolerantes àqueles antibióticos. Como é que uma bactéria se torna tolerante? Porque a bactéria, pessoal, ela é indutiva. Ela consegue produzir enzimas que quebram moléculas que estão ao seu lado. Aqui, ó. Elas quebram moléculas que estão aqui, ó, no ambiente. E aí, quando ela quebra essa molécula, ela adquire informação dessa molécula, fazendo o processo de neutralização dessa molécula. Então, vamos lá. Se você toma um remédio, um antibiótico, é para tomar de 6 em 6, de 12 em 12, vamos lá, vamos pegar de 6 em 6, não, de 12 em 12. Maior. Então você tomou um antibiótico de 12 em 12 horas. Ah, eu esqueci de tomar um antibiótico. O que acontece? As bactérias que não foram mortas,
elas vão produzir uma enzima que vai quebrar a molécula do antibiótico, vai fazer um reconhecimento dessa molécula e vai produzir uma outra enzima que neutraliza essa molécula. Por quê? Porque você esqueceu de tomar no tempo adequado para que ocorra a reação. Então, quando o tio falou lá no início, o nosso material genético, ele é mais complexo. O material genético de patógenos é mais simples. E por ser mais simples, eles são mais astutos em absorver informação do meio. Por que isso é possível? Nos estudos foram verificados por causa dessa estrutura pequenininha, denominada de plasmídio. Que é essa aqui? Esse aqui, ó. O plasmídio, pessoal, é uma estrutura que a origem dele é muito 10. Tem uma parte da origem viral. Mas nem são todas as bactérias que têm plasmídio. Mas porque bactérias que têm plasmídio são bactérias gram-positivas. Claro que tem as gram-negativas que não tem e tem as RFL. As bactérias, o plasmídio, qual é a função do plasmídio, professor? O plasmídio consegue acoplar informações também no material genético do cromossomo bacteriano. Então, esse é o material genético. É como se fosse, o material genético da bactéria, ele é circular. O plasmídio consegue transpor informações, fazer com que esse material genético... pessoal, tem uma coisa muito interessante. Existem... Para mim, meu diretor, calma aí que eu tenho que esclarecer uma coisa. Eu estou falando de um organismo simples, mas vamos transpor para nós. Professor, se eu pegar uma célula sua aqui, o que eu estou falando, galerinha? Se eu pegar uma célula do senhor aqui, essa célula que está no seu braço aqui, nesse tecido do seu braço, eu tenho o biotoide, o bíceps e o tríceps. Se eu tirar uma célula do seu tríceps, tem informações de produzir saliva aqui? Tem. Eu produzo saliva aqui? Não. Mas eu tenho uma informação. Essa informação está desligada. Porque é uma célula especializada. O que eu estou querendo dizer? Que quando vai fazer estudo, se eu tenho algum problema no meu coração, no meu pâncreas, eu não vou tirar a célula do pâncreas. Eu tiro célula da onde, professor? Do linfócito. Eu tiro célula lá da célula do tecido sanguíneo. Células que não estão desligadas. É genômico. Aí a gente chama de célula genômica, material genético genômico. Eu não posso tirar daqui para fazer estudos genéticos. E viu como é? Assim, eu quero verificar se tem alguma doença que eu posso transmitir para os meus filhos. Eu posso tirar a célula daqui? Não. Você tem que tirar a célula do material genômico. A bactéria não tem essa diferenciação. Como é que ela adquire informação? No caso do plasmídio. Muito mais simples. Claro que, por ser mais simples, uma intervenção medicamentosa eficiente aniquila ela na hora. Quem é o culpado? Os seres humanos, que não realizam um processo adequado de intervenção medicamentosa. E aí auxilia nesse processo de aquisição de informações externas. Mas a tela, meu diretor. Através do processo de transdução. Com isso, a gente consegue adquirir informações de biotecnologia através das estruturas virais, que são simples. Como assim, professor? Os vírus, né? Também agora eu falei de bactéria, estou falando de vírus, que são outros que conseguem ter esse processo mais simples. Quais são eles? Os retrovírus, né? Que possuem DNA, mas eles conseguem fazer conseguem fazer através da transcriptase reversa. Vocês viram isso no segundo ano. Os adenovírus, que integram o seu material genético no hospedeiro, HPV. Nós também temos os vetores, né? Vetores são totalmente diferentes. Os adenoassociados. O que são adenoassociados?
eles conseguem fazer esse processo de transferência de informação. Com isso, a gente consegue realizar todos os processos de microorganização das passagens, né, de informação. Exemplo, bacteriófago. Exemplo, o bacteriófago tem o bacteriófago lambda. Exemplo, também a estrutura de bactérias, de transição e maturação da transdução do material genético. Para mim, meu diretor, finalizamos aqui. Daqui a pouco a gente volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau.